Som. Muito boa tarde a todos. Estamos dando início a mais uma audiência pública aqui na Câmara Municipal de São Carlos. E o tema de hoje está vinculado à Lei de Responsabilidade Fiscal. Anualmente, por 3 vezes, o Executivo vem a esta casa para informar aos senhores vereadores o cumprimento das metas fiscais estabelecidas e aprovadas. O fundamento dessas audiências está no artigo 9º da Lei Complementar 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu quero antecipadamente comunicar que justificar ausências o vereador Roselei Françoso, que tinha um compromisso assumido anteriormente, onde serão discutidos assuntos afetos ao município de São Carlos, e também o presidente desta casa. Normalmente, esta audiência, como tem vínculo também com a Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, um membro desta comissão preside a audiência, mas o presidente desta casa também tinha um compromisso antecipadamente agendado e não poderá participar desta audiência. Quero convidar para compor a mesa nesse momento o secretário municipal de Fazenda, Mário Luiz Duarte Antunes, e o diretor financeiro, Marco Fábio Monteiro de Barros. Quero aqui agradecer a presença do vereador Bira, está acompanhando. Vejo aqui o ex-vereador Lineu Navarro também, acompanhando essa audiência. O assessor Eduardo, do vereador Leandro Guerreiro, também nos acompanha. A dinâmica da audiência será a seguinte: nós daremos um tempo para que o secretário de Fazenda faça a sua exposição sobre as metas atingidas do último quadrimestre. Na sequência, nós abriremos para os questionamentos ou considerações dos vereadores presentes, se assim desejar, e também as pessoas que estão acompanhando aqui no plenário poderão fazer considerações ou questionamentos ao secretário e seus auxiliares. Então, eu queria consultar o secretário Mário, qual o tempo que ele precisa? 15, 20 minutos? Tá, o secretário fará uma introdução, depois o diretor financeiro Marcos tomará a tribuna e o secretário retorna para fazer as considerações. Então, pode, por favor, dirigir até a tribuna. Nós vamos dar início a mais uma audiência pública com fundamento na Lei de Responsabilidade Fiscal, que inclusive é obrigatória a sua gravação, pois transcrição em ata para apresentação ao Tribunal de Contas do Estado. Boa tarde, Mário. Boa tarde, vereador João Mille, na presidência dessa audiência. Boa tarde ao vereador Bira. Boa tarde ao ex-vereador Lineu Navarro. É um prazer estar recebendo o senhor aqui. Aos servidores da Secretaria Municipal de Fazenda, aos funcionários, os servidores da Câmara Municipal, as pessoas que estão em casa nos assistindo, muito boa tarde e é um prazer retornar aqui. Nós, da Secretaria Municipal de Fazenda, nós adotamos já há algumas apresentações uma metodologia nós apresentamos os números, mas nós fazemos uma comparação com o mesmo período do ano anterior. O objetivo dessa comparação é saber se a gente evoluiu, se teve algum problema, se tem uma correção de percurso que possa ser implantada. E nós entendemos que, através desses gráficos, dá uma visibilidade maior nessas informações. Nós vamos iniciar a nossa apresentação falando da despesa. E aí o nosso diretor, o Marco Fábio, vai fazer a apresentação da despesa. Eu retorno falando da receita e finalizamos com os questionamentos já mencionados pelo vereador João Batista Miller. Então, antecipadamente, eu agradeço aos nossos servidores da Secretaria Municipal de Fazenda, porque nós vamos apresentar o resultado do nosso trabalho no exercício de 2018. Então, nós não fazemos nada sozinho, nós somos uma equipe, e com essa equipe nós chegamos nesses números. Eu sou muito grato a todos vocês. Tenho que lembrar também, até com força para falar isso, que nós
não está mais no nosso convívio 2 servidores muito especiais para nós. Então, em memória desses 2 servidores também, eu gostaria de lembrar o Xerxes e o Márcio Bloch Berribili, que contribuíram muito para o resultado nosso de 2018. Então, eu agradeço a todos vocês. Nós somos um time e é assim que nós temos que nos comportar com um time, apesar das nossas dificuldades diárias que nós sabemos que nós temos que enfrentar todos os dias. Então, eu vou passar para o Marcos e retorno para a gente falar um pouquinho da receita. Obrigado. Muito bem. Com a palavra, a partir desse momento, o diretor financeiro da Secretaria Municipal de Fazenda, Marco Fábio Monteiro de Barros. Boa tarde a todos, senhores vereadores, servidores da Fazenda, ao ex-vereador Lineu e ao pessoal que está em casa nos assistindo. Conforme mencionado, vou falar sobre despesa. Primeiro slide, por favor. Esse primeiro quadro é do balanço orçamentário da despesa. A execução da despesa pública, ela transcorre em 3 estágios: empenho, liquidação e pagamento. Até o terceiro quadrimestre de 2018, foram empenhados R$ 770.201.043,83, liquidados R$ 721.600.220,87 e pagos R$ 698.482.570,45. As despesas, elas são divididas em despesas correntes e despesas de capital. Com relação às despesas correntes, o orçado foi de R$ 733.509.083,32 e empenhado até o sexto bimestre de 2018, R$ 691.299.913,94, que corresponde a 94,24% do que foi orçado. Nesse quadro, também podemos observar o valor que foi contingenciado, que foi de R$ 4.197.641,85. Próximo slide. Nesse slide, nós temos um gráfico que compara o total da despesa empenhada e a despesa corrente empenhada. O total da despesa empenhada no terceiro quadrimestre de 2017 foi de 725 milhões para 770 milhões do terceiro quadrimestre de 2017 para o terceiro quadrimestre de 2018, que corresponde a um aumento de 6,18%. O total da despesa corrente foi de 660 para 691 milhões do terceiro quadrimestre de 2017 para o terceiro quadrimestre de 2018, que corresponde a um aumento de 4,82%. Vale lembrar que o valor de 2017 ele foi deflacionado com base em 31 de dezembro de 2018, para que seja feita essa comparação. Próximo slide. Esse slide, ele mostra o demonstrativo de restos a pagar. Restos a pagar é a despesa que foi empenhada até 31 de dezembro, distinguindo-se de processadas e de não processadas e que não foi paga. Lembrando que estamos falando de prefeitura, autarquia e fundações. O saldo processado até o sexto bimestre de 2018 foi de R$ 24.746.863,45, sendo que R$ 22.335.726,39 corresponde somente à prefeitura, e desse valor, R$ 18.880.605,39 corresponde ao salário dos servidores da prefeitura, referente à competência de dezembro, e esse valor já foi pago no início de janeiro.
O saldo não processado até o sexto bimestre de 2018 foi de R$ 54.422.912,60 e a disponibilidade financeira foi de R$ 67.788.732,02. Próximo slide. Esse slide tem um gráfico que detalha os restos a pagar. O valor pago de restos a pagar foi praticamente o mesmo, ou seja, 71 milhões do terceiro quadrimestre de 2017 para o terceiro quadrimestre de 2018. E houve uma queda de 88 para 79 milhões no saldo de restos a pagar, comparando o terceiro quadrimestre de 2017 com o terceiro quadrimestre de 2018. Próximo slide. Houve uma queda na disponibilidade financeira, que foi de 77 para 68 milhões, comparando o terceiro quadrimestre de 2017 com o terceiro quadrimestre de 2018. Lembrando que os valores de 2017 estão deflacionados com base em 31 de dezembro de 2018, para que seja feita essa comparação. Próximo slide. Esse quadro ele se refere ao valor total das despesas. O valor total ele é apurado pelos últimos 12 meses. E quais são as despesas que compõem esse quadro? São elas: salários de funcionários, os encargos com o INSS, fundo de garantia, os valores gastos com inativos, pensionistas, mão de obra terceirizada, processos judiciais, trabalhistas e como despesas não computadas temos o PDV, que é o plano de demissão voluntária. Fazendo essas contas e aplicando as deduções permitidas, chegamos a uma despesa de R$ 386.831.021,78 e com uma receita corrente líquida, que depois o Mário vai explicar, de R$ 771.474.079,38. Se a gente compara a despesa com a receita, chegamos a um percentual de 50,14%. Próximo slide. Nesse slide temos um gráfico da despesa com pessoal. No terceiro quadrimestre de 2017, o gasto foi de 375 milhões e no terceiro quadrimestre de 2018 foi de 387 milhões, que corresponde a um aumento de 3,23%. Vale lembrar que em 2018 foi concedido um reajuste de 5% aos servidores municipais, que foi o IPCA de 2,84%, mais um ganho real de 2,16%. Próximo slide. Houve um aumento no percentual da despesa com pessoal. No terceiro quadrimestre de 2017, o percentual era de 49,61% e no terceiro quadrimestre de 2018 foi para 50,14%. Vale lembrar que o limite prudencial é de 51,3% e está abaixo do limite prudencial. Sobre despesa era isso que eu tinha para falar e agora o Mário vai dar continuidade. A partir de agora passamos a palavra novamente ao secretário municipal de Fazenda, Mário Antunes, para falar sobre as metas fiscais, em especial da Receita. Ok, novamente, boa tarde a todos. Com relação à Receita, né, a Receita corrente, a Receita de capital, a Receita corrente intra-orçamentária, o total realizado no exercício de 2018 chegou a 780 milhões de reais. Nós estamos aqui falando da Prefeitura, nós estamos falando do SAAI, da Promemória, da FESC e da PROAB. Então, esse total de receita de 780 milhões de reais contempla o somatório de tudo isso que eu falei para vocês. Previstos no orçamento são 789 milhões. Então, quando você soma prefeituras e autarquia, nós deixamos de realizar o orçamento
de 9,8 milhões de reais. Então, quase que toda a prefeitura e mais as autarquias conseguiram realizar 100% do orçamento. Uma notícia boa é que quando você extrai somente a prefeitura, nós atingimos o orçamento. A prefeitura, ela cumpriu o orçamento de 2018, tanto no total da receita, quanto quando você faz a análise só de fonte 1, nós também cumprimos o que nós planejamos durante o ano de 2018. Então, com relação à receita, foram 780 milhões de reais o total arrecadado. Comparando com os valores arrecadados em 2017, que foi de 763 milhões de reais, já deflacionados, quando você joga na mesma base, todos eles em 31/12 de 2018, nós tivemos um aumento real da receita de 2,27%. Esse foi o aumento real que nós tivemos da receita total. Agora nós vamos falar um pouquinho de alguns tributos, para verificar se esses tributos tiveram, o quanto eles contribuíram no aumento da receita já informada. O IPTU, tá? João, vale um parênteses aqui, que esses números que estão aqui, estão junto com a receita da dívida ativa de IPTU. Tá. Por isso que ele está um pouquinho maior do que a rubrica específica do IPTU, tá bom? Então, o IPTU, previsto 110 milhões de reais, atingimos 106 milhões de reais. Então, faltou aí 4,3 para atingir o orçamento do IPTU. O ITBI, que é um bom indicador para a gente verificar a movimentação do nosso mercado imobiliário, se está em crise, se não está em crise, nós prevíamos 13,8 milhões e realizamos 15 milhões. Então, superou o orçamento. O ISS, ele estava previsto em 100 milhões de reais e nós realizamos 116 milhões de reais. 15 milhões a mais do que o orçado. Receita de serviços, 90% dessas receitas aqui é a tarifa do SAAI. Então, aqui a gente consegue verificar que o fator SAAI aqui pesa nesses números de receita de serviços. Previsto 109 milhões de reais, realizados 104 milhões de reais. Então, faltou 4,5 para atingir o orçamento. As transferências correntes, praticamente zerou. 444 milhões previstas e 444 milhões realizados. As transferências correntes, nós vamos detalhar nas próximas telas, são os valores que nós recebemos do Estado, da União, e eu vou esclarecer com mais detalhes nos próximos slides. Olhando os gráficos agora, que a gente consegue comparar com o mesmo período do ano anterior, o nosso IPTU subiu 18%, a arrecadação de 89 para 106, e o ISS subiu 21%, de 96 para 116 milhões de reais. O IPTU e o ISS são considerados tributos de fonte 1, são tributos onde o município tem condições de atuar mais fortemente, porque é um tributo, no caso é um imposto de competência municipal. Na próxima tela nós vamos falar um pouquinho do ITBI, certo? Do ITBI, que ele em 2017 foram 15 milhões, em 2018 foram 15 milhões. Então a gente percebe que o mercado, ele, assim, com relação ao nosso orçamento, teve um acréscimo, mas comparado com o mesmo período de 2013, praticamente não houve alteração. A receita de serviços, ela aumentou 11%, saltando de 93 milhões de reais para 104 milhões de reais. As transferências correntes, que são os recursos mencionados e informados que nós recebemos do Estado e da União, ele teve um aumento
um pouco mais de 1%, 1,87%, saltando de 437 milhões para 445 milhões de reais. Eu vou abrir agora um pouco das transferências. Nós falamos das transferências e agora eu vou falar a composição dessas transferências, abrindo em ICMS, FPM, IPVA e os outros tributos que nos próximos slides. O ICMS, ele teve um aumento de 1,57%. Saltou de 160 milhões para 162 milhões de reais. O FPM, que vinha, na verdade, assim, a gente percebe que o FPM já em 2017, ele vem sofrendo quedas sucessivas. E a gente entende que essas quedas, né, tem a ver muito com a administração da União, do governo federal, porque é um repasse do governo federal. Então, dos repasses, dos tributos que a gente recebe, o FPM, ele vem com redução já desde 2017, e o repasse do SUS também, no próximo slide a gente vai verificar, constatar que os repasses do SUS também vêm caindo. Os outros todos têm ou se mantém ou tem um pequeno acréscimo. Tá? O IPVA, que é do Estado, 1,73, saltou de 48 milhões para 49 milhões em 2018. Falando um pouquinho agora de educação e de saúde, tá? O Fundeb, ele deu uma recuperada boa, saltando de 54 para 68, isso é importante, com a abertura de novas salas de aula, o repasse do Fundeb aumenta para o município, então é importante que a gente consiga colocar as crianças na escola com creches próprias do município, porque nós temos um repasse do Fundeb que nos ajuda com relação à manutenção dessas crianças. Então, saltou de 54 para 68 milhões. O FNDE, ele caiu um pouquinho. Não, espera um pouquinho. Ele aumentou em 7%, de 12 para 13 milhões. E o SUS, conforme eu já havia antecipado, houve uma redução de 69 milhões para 65 milhões. Isso já vem caindo desde 2017. Então, os repasses do SUS. E o que acontece com isso? O município tem que bancar com recurso próprio. Quando o repasse diminui, o serviço, a necessidade continua, né, vereador João Milho? Isso. Então, quem banca isso são recursos próprios do município. Bom, eu quero agora, nesse próximo gráfico, me estender um pouquinho mais, porque nós estamos falando de um gráfico entre receita e despesa. E eu sempre utilizo a despesa empenhada. Eu não coloco a despesa liquidada, porque a despesa liquidada ela é um pouco menor do que a despesa empenhada. Então, a gente vai sempre num número maior. A intenção nossa, assim, é sempre ir naquele mais difícil para a gente verificar se está dentro ou está fora. Então, nós podemos verificar que a receita subiu 2,27. Só que a receita, nós liberamos 6,18. Por que isso? Por que nós conseguimos liberar um pouco mais de despesa em relação ao crescimento da receita? Porque no ano de 2017, nós tivemos que fazer um equilíbrio muito grande, uma austeridade muito firme com relação às despesas, para que a gente pudesse equilibrar as nossas contas. E nós sabemos que não é mágica, a gente vai ter que subir degrau a degrau. Não dá para, de repente, de um dia para o outro, a gente sair de uma situação extremamente crítica e ir para uma situação que está tudo bem. Não, nós temos que ir resolvendo os nossos problemas com relação à despesa, com relação à receita, mas nós vamos evoluindo. Eu acho que essa palavra ela é importante, evolução. Então, em 2018, nós sabemos, a Secretaria Municipal de Fazenda, ela não é apenas números.
nós temos uma visão social também perante a sociedade. Nós trabalhamos, os números são importantes, os números nos dão embasamento com relação ao nosso equilíbrio, mas nós temos que olhar também as necessidades do município, ajudando os nossos secretários a executar o orçamento de cada pasta e os seus programas, o programa de governo da administração do prefeito Ayrton Garcia. Então, nós tivemos condições de soltar um pouco mais a despesa. Só que mesmo assim, volto a falar, nós estamos comparando a despesa empenhada, que é a mais, o valor é maior. Nós não estamos pegando valores inferiores, nós estamos pegando o maior valor da despesa possível. Então, mesmo assim, ele é inferior à receita realizada, que isso que é importante, ele é inferior. Então, mostra o quê? Mostra a responsabilidade, tanto responsabilidade profissional, técnica, junto ao Tribunal de Contas, à Lei de Responsabilidade Fiscal, mas também mostra a nossa responsabilidade social em ter condições de liberar um pouco mais de recurso para que os nossos secretários pudessem trabalhar nas pastas respectivas. Falando especificamente da receita corrente líquida, onde ela é composta pela Prefeitura, pelo SAI, pela Promemória, pela FESC e pela PROAB, a receita corrente líquida apurada de janeiro a dezembro de 2018 foi de 771 milhões de reais. O total da receita da Prefeitura mais as autarquias. Quando você coloca somente a Prefeitura, foi 726 milhões de reais. O SAAI, 99 milhões de reais. A FESC e a Promemória, 855 mil reais. E a PROAB, 463 milhões de reais. 463 mil reais. Obrigado, João. Com a apuração dos números da receita e da despesa, nós temos alguns indicadores previstos em lei, e são indicadores importantes, que a gente consegue medir austeridade, desempenho, se precisa fazer alguma correção, e um desses indicadores é o resultado primário. O resultado primário, ele foi positivo, tá, em 96 milhões de reais, de uma forma muito simples, muito fácil das pessoas que estão presentes aqui nessa audiência ou estão em casa nos ouvindo, é o seguinte: o resultado primário demonstra que nós estamos, esse número positivo, que nós estamos realizando as nossas obrigações e que nós temos condições de honrar os nossos compromissos assumidos, o fato dele estar positivo, porque ele é a subtração entre a receita fiscal líquida menos a despesa fiscal líquida. E dessa forma, sendo positivo, ele demonstra que nós estamos conseguindo realizar as nossas obrigações e não tem nenhum tipo de problema. Outro indicador importante é o resultado nominal. O resultado nominal, depois eu vou falar com mais detalhes da dívida consolidada, até aproveitando o vereador Bira, que está aqui, né, o Rodson, que está aqui conosco. A Secretaria Municipal de Fazenda, ela vai dar subsídio para vocês, eu vou explicar um pouquinho mais detalhado, com relação a endividamento do município. Eu acho que isso, quando a gente joga isso, a palavra, para a política, né, então cada um vai entender de um jeito, mas eu quero passar uma informação técnica para vocês, para que vocês possam ter condições de depois se situar com relação a endividamento do município. Mas a gente vai falar daqui a pouquinho. O resultado nominal, ele caiu 12 milhões de reais. Ele é inferior a 12 milhões de reais. O que significa isso? Que durante o exercício de 2018, nós reduzimos a nossa dívida. E reduzimos de que forma? Nós pagamos rigorosamente as dívidas existentes em 2018, as dívidas de longo prazo.
Então, as dívidas elas foram pagas. Esses 12 milhões que demonstra aqui, significa que, em dezembro de 2017, a dívida consolidada de 208 milhões de reais, ela caiu para 198 milhões de reais. Quando você faz deduções, ativo, restos a pagar processados, tá? A dívida fiscal líquida, que é o resultado final do resultado nominal, de 120 milhões de reais, caiu para 107 milhões de reais. Então, significa que a dívida foi reduzida em 12 milhões de reais. Nesse ponto, eu quero explicar para vocês o seguinte: a dívida consolidada do município, na verdade, é uma complementação do resultado nominal, mas agora a gente falando exclusivamente de dívida, tá? O município, vereador Bira, ele não tem, São Carlos não é diferente dos outros municípios. Nós, município de São Carlos, nós não temos condições de investimento. O que nós conseguimos fazer é a lição de casa, pagar servidor, pagar o custeio da máquina. Nós pagamos os encargos da folha, nós pagamos as nossas dívidas, nós pagamos os nossos precatórios. Isso o município de São Carlos fez e faz sem nenhum atraso. Só que quando você computa todos esses valores de despesa, é o nosso limite. É muito difícil o município ter condições de sacar alguma coisa da receita própria para que a gente possa investir. Em 2018, nós conseguimos ainda 5, 6 milhões de recursos próprios nossos e fizemos recap, em alguns recaps com recursos próprios, mas isso é raridade. O município ele não tem condições. Aí que entra o endividamento, vereador. Nós precisamos buscar recursos externos. Não tem por onde a gente fazer investimento sem a obtenção desses recursos externos. É necessário buscar recursos externos. Quais são esses recursos externos? Pode ser emenda, pode ser a fundo perdido e pode ser também financiamento junto à instituição financeira. Buscar recursos de instituição, Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, entre outros, Desenvolve São Paulo. Então aí surge assim, estamos endividando o município, porque você está buscando recurso. Você vai pagar esses recursos que você obtiver, daqui 1 ano e meio, daqui 2 anos e meio, você vai começar a pagar isso. Então, mas para você ter investimento, para você fazer alguma coisa nova no município, você precisa buscar recurso externo, seja ele qual for. Então, nós estamos correndo atrás desses recursos. E com isso, o que vai acontecer? O endividamento do município vai aumentar. Só que vai aumentar em quanto? Qual que é o limite que pode ser aumentado? Hoje, o percentual do nosso endividamento pela receita corrente líquida e a despesa corrente líquida, tá? Hoje está dando um endividamento de 20%. É extremamente baixo esse endividamento. A lei nos faculta um endividamento de 120%. Isso que a resolução do Senado preconiza. Quer dizer, então o nosso endividamento hoje de 20%, perto de um limite de 120%, é extremamente baixo. Por que que isso é muito baixo? Porque para você buscar financiamento, você tem que estar adimplente. Você precisa ter as certidões, você não pode estar no CADIM. E durante os exercícios de 15, 16, até o início de 17, o município ele teve muita dificuldade com relação à obtenção dessas certidões. Então, nesse período, não se conseguiu fazer nenhum tipo de investimento, porque não conseguia buscar dinheiro, porque nós estávamos inadimplentes. Então, dessa forma, hoje, na verdade, desde maio de 2017, o município está adimplente. Nós temos todas as nossas certidões. E estamos buscando esses investimentos. Com isso, nós vamos contrair essas despesas, contrair esses
essas dívidas que nós vamos pagar daqui a 1, 2 anos, dependendo de cada situação do investimento. Tá? A nossa ideia é assim, hoje nós temos alguns números que estão na mídia, para que você sabe, nós já conseguimos 2,5 milhões no Desenvolve São Paulo, isso já está convênio assinado. Nós estamos buscando mais, isso para recap, nós estamos buscando mais 20 milhões de reais para recap, junto ao Desenvolve São Paulo. O SAAI conseguiu em torno de, o João sabe bem esses números, mas o SAAI em torno de uns 20 milhões também para alguma coisa lá no Varjão. Então, todos esses investimentos, todos esses recursos, o município, ele obtém hoje, mas vai pagar lá na frente, ele vai pagar, ele tem que pagar. E consomando do que, em torno de uns 60 milhões, né, João? Em torno de uns 60 milhões que passou aqui pela Câmara. A ideia é que a gente fique em torno de uns 40% de endividamento com relação aos 120 possíveis. Tá? Mas eu volto a falar, se nós não buscarmos recursos externos, o município vai fazer o arroz com feijão. Nós vamos pagar as nossas dívidas, vamos estar suprindo as necessidades de merenda, de medicamentos, tudo isso vai acontecer. Mas investimentos, São Carlos não tem condições de fazer investimentos. Não só São Carlos, como a grande maioria dos municípios brasileiros. Espero ter contribuído, viu, vereador? Para finalizar, o relatório da gestão fiscal, receita corrente líquida de R$ 771 milhões de reais, despesa com pessoal 50,14, limite prudencial é de 51,3, e aqui vale uma observação com relação à despesa com o pessoal. Quando você analisa a despesa com o pessoal somente da prefeitura, nós já superamos o limite prudencial. Ele só é 50,14, porque o SAAI, ele entra aí como um fator que nos ajuda a reduzir esses valores. Então, hoje, prefeitura está 51,47, tá? Não está nessa apresentação, mas 51,47. Então, esse ano, com relação à despesa somente da prefeitura, já sinalizou um sinal de alerta com relação a esses números, porque nós precisamos contratar médicos, nós vamos contratar os diretores, porque é necessário contratar os diretores, e se nós atingirmos o valor de passarmos o valor de 51,3, que é o valor prudencial, nós teremos dificuldade em fazer essas contratações. Então, hoje está no total 50,14, mas analisando somente a prefeitura, é uma situação crítica, que a gente tem que tomar cuidado. Voltando um pouquinho só na receita de fonte 1, nós superamos, como mencionei que nós superamos o orçamento, foram 19 milhões de reais a mais. Tá. Recursos de fonte 1 são os recursos próprios do município. É o ISS que você, quando você toma serviço que você exige, pede uma nota, é destacado nessa nota o ISS, então é um recurso próprio nosso. O IPTU que você paga são recursos próprios, o ITBI são recursos próprios. Então nós, em 2018, já havíamos sinalizado à Câmara, lá no segundo semestre, que nós teríamos um excesso de arrecadação desses tributos de fonte 1. E efetivamente aconteceu em 19 milhões de reais. Tá certo? Quando você soma a prefeitura como um todo, todas as fontes, fonte 2 são recursos que nós recebemos do Estado, fonte 5 são recursos que nós recebemos da União, e fonte 7 são recursos que nós obtivemos no mercado financeiro através desses aportes de obtenção desses recursos junto à instituição financeira. Quando você soma a receita total, estou falando agora só de prefeitura, tá? De todas as fontes, foram 8 milhões de reais que nós superamos o orçamento do município. Eu não estou na prefeitura há muito tempo, são quase 6 anos,
Mas nesse período que eu estou, eu não me lembro de ter um caso desse tipo. Eu não sei se na época da gestão do Newton Lima, do prefeito Barba, teve alguma coisa nesse tipo. Mas cumprir o orçamento significa algumas coisas. Significa que você planejou de uma forma assim, coerente com aquilo que você vai realizar e você cumpriu aquilo que você planejou no início do exercício. Então, eu vejo que desta forma, você cumprindo com aquilo que você planeja, você dá indicadores. Quais são os indicadores que você consegue dar? Por exemplo, aos nossos fornecedores. Os nossos fornecedores recebendo em dia. Né? Eu acho que as pessoas, os fornecedores, eles prestam serviço, eles têm que ser pagos dentro do previsto do contrato, 28 dias, sei lá qual for o contrato que está com ele. Normalmente são 28 dias. Então, com isso a gente consegue ter essa confiança junto aos nossos fornecedores, a gente consegue, em função disso, também comprar melhor, porque o fornecedor sabe que vai receber do município. Então, é uma somatória de fatores. Depois nós podemos conversar melhor, mas o Marco já antecipou. A nossa disponibilidade financeira, ela caiu um pouquinho, então ela saiu um pouquinho do que a gente planejou, mas a gente está ainda sobre equilíbrio, mas ficou abaixo do que a gente gostaria, disponibilidade financeira. A despesa com o pessoal da prefeitura também ficou um pouco além do que a gente planejou no início de 2018. E todos isso, quando eu falo que a gente utiliza esses gráficos, utiliza essas informações para saber se estou indo para um caminho correto, justamente para que a gente possa corrigir, se necessário, com as informações que a gente obtém desses valores, tá certo? Então, eu estou à disposição, qualquer questionamento, a gente volta aqui. Bem, vencemos a primeira fase da audiência pública, nós entraremos agora na segunda fase, onde os vereadores presentes poderão, se assim desejar, fazer questionamentos ao secretário e diretor financeiro ou mesmo considerações. Então, eu quero registrar a presença aqui nesse momento também do vereador Rodson Magno. E está no plenário também o secretário municipal de Infância e Juventude, Tenente Coronel Vilhelme. Obrigado pela presença, tá? Então, eu queria consultar os dois vereadores que se encontram nesse momento, se há algum questionamento, alguma consideração. Vereador Bira, por favor. Boa tarde, vereador João Miller, boa tarde, Mário Antunes, boa tarde, o secretário tesoureiro. Parabéns pela equipe aí, eu sei que mexer com números deixa a gente bem cabuloso, de barba branca, né? Mas estou acompanhando o trabalho do secretário, vejo a disposição de sempre estar nos prestando informações. Secretário, eu vou fazer uma pergunta mais popular. Eu sei que os cofres públicos sempre dependem de arrecadação. Quanto mais é contribuído, mais o benefício é voltado à população, correto? Precisando tanto de dinheiro, como que está a programação da anistia? Vocês têm anistia aí prevista? Não sei se seria uma pergunta ideal para... Eu acho que você dando uma anistia para a população, a arrecadação, ela tem de crescer um pouquinho, certo, João? Acho que você está referindo à questão do refis também. Isso, né? Uma anistia, porque as pessoas nos perguntam muito, né? E também queria já a oportunidade de procurar, se tiver, botar mais esclarecimento aí para a população estar mais ligado à anistia. Eu tenho outra pergunta, deixa eu só... Deu um branco aqui em mim, eu já lembro, já faço a segunda pergunta. Tá. Então, o Mário vai responder a primeira pergunta do Bira e, na sequência, pode fazer a segunda. Pode fazer já ou depois? Deixa eu responder a primeira do Bira, depois o Rodson Magno, vereador que está aqui presente, fará mais uma pergunta. Vereador Bira, o refis é um dos meios que a gente pode diminuir o total da nossa receita da dívida ativa. A receita da dívida ativa do município hoje, ela é alta, ela é em torno aí de uns 500 milhões de reais. Só que tem dentro desse volume que a gente chama de, que nós não vamos receber nunca. Então, a dívida real que a gente pode buscar e que a gente busca receber é em torno de uns 300 milhões de reais, tá certo?
O refis é um dos métodos para fazer isso. Não existe apenas o refis. Existem outros métodos que a gente executa. Existe o protesto que, nesta administração, o prefeito Ayrton Garcia, ele não nos autoriza a fazer isso, mas ela está apta a fazer isso, tá certo? E o refis, ele tem dois viés. Hoje, o nosso prefeito, o prefeito Ayrton Garcia, ele quer realizar um refis. Ele até encaminhou essa análise técnica à Secretaria de Fazenda para que a gente viabilizasse um novo refis. Nós fizemos um refis o ano passado. Em meados do ano passado, nós fizemos um refis. Esse trabalho está sendo feito junto à Secretaria de Fazenda, porque muitos refis, um atrás do outro, dá um efeito negativo. As pessoas diminuem o pagamento das suas parcelas do dia a dia. Então, nós temos que analisar tudo isso. Mas é de vontade política do nosso prefeito, Ayrton Garcia, que seja realizado um refis agora em 2019. Mas isso está sendo tratado tecnicamente pelos nossos profissionais da Secretaria Municipal de Fazenda. Muito bem, quero registrar a presença também do vereador Edson Ferreira nesse momento. Vereador Rodas, pode fazer a pergunta, depois o Bira quer fazer a segunda pergunta. Então o Bira vai fazer a segunda. Pela mudança agora do governo federal, as pessoas ficam um pouco mais inseguras, né? Entre emprego, desemprego, aumento muito de salário, dos itens que a gente consome. Isso daí atrapalha muito no orçamento de vocês aí. Qual é a previsão? Porque já que o serviço público depende muito do orçamento de São Carlos, qual é a previsão aí da Secretaria em relação a essa mudança de governo? Eu sei que pode causar um pouco de oscilações. E qual que é o planejamento de vocês aí para manter equilibrado as contas aí do município? Perfeito. A palavra que você, Bira, usou é equilíbrio. Essa palavra para nós é fundamental e ela está no nosso dia a dia. Nós temos que ter equilíbrio com relação à despesa e à receita. Sempre quando troca uma administração, no caso, nosso novo presidente, o presidente Bolsonaro, a expectativa, principalmente no primeiro ano, a gente acredita que é o ano que ele tem que fazer as mudanças mais radicais, que ele acha mais importante. E a gente está vendo pela imprensa, né, que ele está tentando fazer isso já no começo agora, que é a Previdência. Ele fala em fazer uma reforma tributária. Então, tudo isso é importante para nós e mexe com o mercado. Mexendo com o mercado, aumenta ou diminui a arrecadação. Então, isso, nós estamos verificando que já desde o ano passado, mesmo com o Temer, está tendo uma evolução com relação à arrecadação. Tá? O mercado, ele tem crescimento. A gente verifica que ainda num patamar ainda pequeno, mas houve nós saímos assim de uma estaca zero e estamos evoluindo, de forma lenta, mas estamos evoluindo. Então, é muito importante que essas reformas saiam. O que a Secretaria de Fazenda tem que fazer é cumprir o nosso orçamento e dar condições aos nossos secretários de fazer a gestão do seu orçamento. E como faz a gestão desse orçamento? Garantindo que eles podem usar os valores orçados. Se, de repente, a Secretaria Municipal de Fazenda perceber que a receita está abaixo do que a gente precisa para cumprir o orçamento da despesa, infelizmente, nós temos que ter obrigação de equilíbrio e fazer o contingenciamento da despesa, como nós fizemos em 2017, num patamar elevado, e reduzimos em 2018. Então, é através do contingenciamento, que para as pessoas entenderem um pouco melhor, nós cortamos a despesa. O secretário tem um determinado valor e nós diminuímos esse valor que ele pode gastar. Então, a gente corta a despesa das secretarias. Isso, se necessário, nós faremos, mas volto a falar, a gente precisa ter sempre também esse olhar para o lado da necessidade da população, não é somente números. Nós temos que conciliar as duas coisas, Bira. A gente não pode ir nem só para um lado e nem só para o outro. Nós temos que ter esse equilíbrio.
Tudo bem, agora com a Obrigado. palavra, tudo bem, Bira? Obrigado, secretário. Com a palavra o vereador Rodson Magno para seus questionamentos ou considerações. Primeiramente, gostaria de cumprimentar o senhor, presidente João Miller, vereador dessa casa. Cumprimentando o senhor, cumprimento ao secretário, toda a sua equipe, uma beleza equipe que continue trabalhando em prol da nossa cidade. Secretário, eu estava prestando atenção, com muita atenção nas suas falas, a questão de investimento. O senhor acabou de nos dizer que o investimento é quase zero, não chega a nem 1%. E o que eu vejo na prefeitura por parte do governo, a parte política, que a gente não vê ninguém, né, vereador Miller, indo até Brasília. Agora entrou o secretário de Planejamento, que pode ter esse contato. Como que se diz a palavra? Seria um lobista ou não? A pessoa que fica em Brasília para trazer recursos. Não tem essa figura na administração, mas ele faz o trabalho de tentar angariar junto aos deputados, aos ministérios de trabalho. Porque isso é muito preocupante, secretário, porque o prefeito Arthur Garcia se fez várias promessas de campanha, e pelo que o senhor está falando, e os números dizem, vai ser difícil cumprir, porque não tem de onde tirar dinheiro. E da onde tem, está na mão do senhor, que é da Secretaria de Fazenda, o senhor sabe, como qualquer outra pessoa, que é difícil a questão. A questão que nós temos hoje não chega nem 1% que a prefeitura possa se investir no que sobra, pagando todas as contas para fazer um investimento, ou é zero total? E se o senhor sabe, alguém fazendo esse trabalho em Brasília, para que se traga recursos para a nossa cidade, porque isso é muito importante, como o senhor disse também, nós estamos no primeiro ano do governo Bolsonaro, e esse ano é torneira fechada, a gente se sabe que até se pegar o fio da meada, vai-se um tempo. E o próximo ano já é um ano eleitoral, vereador João Miller, que nós temos até abril, e abril não pode mais se fazer nada. Então, se isso é muito preocupante para a cidade de São Carlos. Então, eu queria saber do senhor se o senhor sabe do secretário de Planejamento, se ele está fazendo esse trabalho em Brasília, e se realmente é zero mesmo a questão de investimento para a nossa cidade. Vereador Rodson, o investimento no nosso orçamento de Fonte 1, ele existe esse ano também, como existiu ano passado, mas ele é aquém da nossa necessidade. Então, nós precisamos buscar recursos. E a administração, ela está se movimentando com relação a isso, né? Tanto é que já passou na Câmara em torno de 60 milhões de reais para esses investimentos. O que a gente precisa realmente é buscar isso junto a deputados, tanto estadual como federal, senadores, governadores. Então, é muito importante, sim, buscar esses recursos. E o nosso planejamento hoje, com o secretário Caco, ele é muito atuante com relação a isso. E a gente já percebeu melhoras, assim, dentro da administração. Manja muito. E nós vamos colher frutos bons com relação a isso. Nós temos também o chefe de gabinete do prefeito, que também tem boa influência em Brasília, que também vai bastante em Brasília. Mas, de qualquer forma, a administração ela tem que se mexer mesmo para buscar esses recursos. Porque só de Fonte 1, volto a falar, vereador, é muito aquém do que a nossa sociedade necessita. Senão serão 4 anos arroz com feijão. Tá. Só mais uma pergunta. Nós tivemos uma questão dos IPTU que atrasou. Eu não pude estar participando da reunião que vocês fizeram na prefeitura. Eu achei um absurdo o que aconteceu, mas enfim, aconteceu e a gente tem que tocar para frente. Fiquei sabendo que foi uma questão de Correio, Banco do Brasil. Queria saber do senhor se foi feito alguma coisa para essas pessoas responsáveis, tanto o Banco do Brasil, tanto o Correio, se vão ser penalizadas por esses danos que causaram a prefeitura e o transtorno para o senhor e toda a sua equipe, pela população de São Carlos, de não ter chego o seu IPTU, os que chegaram errado, se está sendo tomada uma medida judicial a favor disso aí. Vereador, nós tivemos, e a prefeitura assumiu o erro, né? Vários carnês chegaram até com data, na casa do contribuinte, com data posterior à data do vencimento da primeira parcela ou da cota única. Nós tomamos ações emergenciais, nós disponibilizamos, que tem várias faixas na nossa sociedade, tem pessoas que conseguem ter acesso à internet, tem pessoas que não conseguem, então nós tivemos que tomar e cuidar de cada faixa dessas pessoas. Então, o que nós fizemos? Nós, desde o final de janeiro,
a segunda via do IPTU já estava disponível na internet. Só que não são todas as pessoas que possuem acesso à internet. Tem a senhora mais idosa, que tem dificuldade, que não tem acesso. Então, tem vários problemas. Então, nós tomamos as ações assim. Nós divulgamos que a segunda via estava no site. Nós, junto com o apoio do presidente Lucão Fernandes, de vocês, vereadores, nós publicamos um decreto prorrogando o prazo para 28 de fevereiro de 2019, sem multa e juro, né? Nós abrimos novos postos de atendimento para a impressão desses boletos no Paço Municipal a partir de hoje, aqui na Biblioteca da Câmara a partir de hoje também já pode imprimir esses boletos, e o movimento ele está baixo, tá? A nossa arrecadação é um indicador também, vereador. Nós temos a previsão de arrecadar esse mês 50 milhões de reais de IPTU. Até ontem já arrecadamos 45 milhões de reais. Então, o que significa? Que as ações tomadas do lado financeiro teve efeito. Mas eu volto a falar, a gente não pode olhar só números. E a senhora que quer pagar o IPTU dela e não tem o carnê. Então, nós tomamos ações para que essa pessoa possa pagar o seu IPTU sem juro e multa. Não prejudicou a arrecadação, ela está dentro do previsto, tá certo? Agora, com relação aos nossos parceiros, nós vamos sentar depois, conversar, porque realmente nós não queremos causar transtorno à nossa população. Só que a administração pública, os problemas, você faz um planejamento, você faz uma análise de risco e você vai controlando isso dentro daquilo que você quer buscar lá na frente. Então, aconteceu o problema, tomamos as nossas ações, mas a gente entende que minimizamos um pouco os problemas que aconteceram. E os números refletem isso, que já passaram de 45 milhões de reais. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Encerrada a segunda fase, onde os vereadores podem fazer questionamentos ou considerações, eu consulto nesse momento se algum dos senhores que estão aqui no plenário acompanhando esta audiência gostaria de fazer alguma pergunta ou questionamento. O ex-vereador Leão Navarro, que aqui está, pediu a palavra por até 3 minutos para considerações ou questionamentos. Posso dirigir até a tribuna. Firme. Alô? É só um esclarecimento, na verdade, Mário. Primeiro quero saudar a audiência aqui, saudar o Mira na condução da audiência, o Bira, o Edson e o Roger passaram por aqui, e fazer uma referência, né, especial que o Mário citou 2 funcionários que deixaram de fazer parte, infelizmente, dos quadros dos servidores da Prefeitura Municipal em um período recente. Acho que é muito oportuno e positivo fazer isso, reconhecer o trabalho que as pessoas fazem a bem da administração pública, tá, Mário? Ô, Mário, eu queria, só para me esclarecer, na verdade, quando coloca terceirização de despesas com o pessoal, aqui está envolvido serviço de portaria, as empresas tipo, que contratam a empresa por concorrência não entram aqui. Tipo, está fazendo limpeza pública agora, a Terra Plana. Ela então, eu queria que você explicasse essa questão. Não teve nenhuma contratação temporária o ano passado também para estar aqui? Nada. Então, eu queria que você explicasse essa questão da terceirização, como é que entra esses 15 milhões e quais setores que entra isso, para a gente saber isso. E a questão de inativos que coloca aqui, 6 milhões. Pensionista, eu sei que tem um número lá, mas inativos são aposentados, que a prefeitura que paga? Se você me pudesse explicar. Quando você coloca aqui, depois acho para frente você acabou falando, na verdade. Quem não cumpriu, na verdade, do previsto, da previsão inicial, que era de 789, veio para 780 milhões, o realizado até o bimestre último, né, do ano passado, se for a prefeitura cumpriu. Quem não cumpriu foi o SAI. Os outros... A FESC e a Promemória, ela recebe da prefeitura, na verdade. Então, o que ela realiza é quase mínimo, porque são os cursos, na verdade, que é irrisório, né?
Então, provavelmente é o SAI. Na verdade, são essas duas, mais em relação àquela questão das despesas de pessoal. E aí, para concluir, efetivamente, e o SAI não está especificado aqui, você falou que a prefeitura estaria já 51,4 nas despesas, proporcionalmente às despesas correntes, né? Quer dizer, ultrapassou, se fosse só a prefeitura, teria ultrapassado o limite prudencial. O SAI, efetivamente, quanto que ele gasta com o pessoal no orçamento dele? Tá? E nesse quadro que você colocou, se desenha um futuro meio, eu diria, complicado para o funcionalismo neste ano já. Como já estabeleceram outro dia, entregaram à prefeitura a pauta de reivindicações, já teve alguma reunião em relação a isso, tem uma perspectiva, você que é da Fazenda, que segura a torneira, e mais a professora Helena, acho que a Helena segura até mais do que você, tem alguma perspectiva de resposta em relação ao tão pleiteano, apesar do IPCA não ter saído ainda, mas não deve ser muito diferente dos três, alguma coisa. Então, em relação a essas questões, queria um esclarecimento seu. Tá? Bem, o Mário pode fazer uso da tribuna para responder os questionamentos do ex-vereador Lineu Navarro. Vamos lá. Com relação à despesa de pessoal, né, nós, na terceirização, ex-vereador Lineu, quais são as principais empresas que integram esses valores? Nós temos o serviço de acesso aos bens públicos, controlador de acesso, nós temos a limpeza dos imóveis do município, do Paço, das escolas, também entra na parte de terceirização. Nós temos, eu estou falando dos maiores, tá? Nós temos, citou aqui a limpeza pública com a terra plana, uma parte é maquinário e uma parte é terceirização. Então, também integram esses valores. Então, sendo que a terra plana, ela começou no finalzinho, lá em novembro. Mês de novembro. Isso, de 2000. Então, ela não está contribuindo muito aqui, não. Mas é a parte de acesso, a parte de limpeza, são as maiores que eu estou... existem outras, mas são as maiores que eu estou me lembrando nesse momento. Os inativos, talvez o João possa me ajudar. Na época do ex-prefeito Rubinho, nós tínhamos uma outra, não era pelo INSS. Tinha um regime próprio, na verdade. Tinha um regime próprio. Então, nós pagamos... Estatutário. Nós pagamos hoje... eu não sei te dizer, Lineu, exatamente a quantidade, mas tem uma parte que a gente banca com regime próprio ainda desses servidores. Tá? Então, essa parte de inativo é por aí. Desculpa, Lineu. Isso, aquele pessoal lá, mede R$500 mil por mês. Tá? Então, com relação a isso daí. Falando especificamente da despesa com o pessoal do SAAI, 41,18 é o quanto representa aí o SAAI. 51,47 a prefeitura e 41,18 o SAAI. Quando você junta tudo, dá 50,14. Realmente, olhando os números só da prefeitura, nós teremos dificuldades com relação a algum ganho real ao servidor. Só que nós temos um nível de relacionamento com o presidente Adail muito bom. A gente vê a necessidade de complementar benefícios aos servidores. Mas a gente tem que tomar cuidado com relação aos nossos os números. Talvez trabalhando com cartão, com cesta básica, pode ser um caminho para resolver esse problema esse ano. Mas as conversas são iniciais, as conversas, a pauta chegou essa semana para nós, mas volto a falar, nós vamos sentar sempre com o presidente Adail, com a dona Helena, com o prefeito, e nós vamos fazer o melhor e o que é possível para todos, tanto para o servidor como para o município, tá certo? Muito bem, eu consulto mais uma vez se as pessoas que estão aqui no plenário, tem mais alguém que queira fazer algum questionamento, considerações, não vou pedir ao secretário Mário para fazer suas considerações finais e fazer o encerramento da audiência. Tudo bem? Mário, você quer fazer alguma consideração final para a gente fazer o encerramento? Por favor.
Olha, eu agradeço a todos que acompanharam essa audiência pública. Eu volto a agradecer aos nossos servidores e falo que 2019 vai ser um ano difícil, como foi 2018 para nós, com muito trabalho, com muita dedicação nossa. Então, eu agradeço à Câmara Municipal, que sempre esteve e está ao lado da Secretaria Municipal de Fazenda, a todos os vereadores. Nós vamos encaminhar a essa casa o projeto de lei do Programa de Modernização da Administração Tributária, do PEMAT, e eu estou sempre à disposição para vir aqui esclarecer. Eu vou precisar do apoio de vocês para que a gente possa fazer um investimento dentro da Secretaria Municipal de Fazenda. Nós temos problemas no SIM, né? Então, o SIM é um modelo de 2005, ele não foi de lá para cá nenhum modificado, aquele modelo. A cidade hoje está diferente, então nós sabemos dos nossos problemas e a gente quer corrigir também os nossos problemas. Então, para isso, eu tenho certeza que a gente vai ter o apoio de todos os vereadores. Então, muito obrigado e vamos nos ver na próxima audiência, viu? Deus quiser, né? Okay. Bom, quero agradecer a presença do secretário Mário, de toda a sua equipe que aqui esteve nesta audiência, dizer à população de São Carlos que nós estamos cumprindo a Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 9º, que preconiza a realização de 3 audiências durante o ano para informar aos vereadores, ao parlamento e à sociedade se estão sendo atingidas as metas estabelecidas na aprovação da LDO, do PPA e também do orçamento do ano. Então, Mário, muito obrigado. Obrigado aos vereadores que aqui estiveram, a todas as pessoas que acompanharam, e eu declaro encerrado mais uma audiência pública.